Concentra a sua atenção aqui dentro, né? Coloca o seu coração na presença de Deus. Nós vivemos um tempo de muita dispersão. O que é dispersar? Dispersar é você perder o foco, né? Vivemos um tempo hoje de pessoas desfocadas, principalmente no que é tangente ao espiritual. É muito fácil as pessoas hoje dispersar espiritualmente. Qualquer coisinha arranca, tira a atenção do crente vamos dizer assim, do alvo que deveria ser o Senhor e a palavra do Senhor. Então, queridos, Deus ele não precisa fazer uma novidade a cada dia para chamar a sua atenção e dizer: olha, eu sou Deus, eu estou aqui. Não, Ele não precisa fazer isso, né? O que nós precisamos fazer é ter um coração sensível para ouvir o que Deus quer falar conosco em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos de esfriamento espiritual, em tempos como nós estamos vivendo hoje, muito racionalismo humano, de muitas filosofias, de muitas ideologias, de afastamento da fé, né? Então é um tempo que não dá para a gente brincar. A gente tem que realmente colocar o nosso coração na posição certa para entender o que Deus quer falar conosco. Então eu quero, nesse momento, que você abaixe sua cabeça. Nós vamos estar orando mais uma vez. Quero que você ore comigo, quero que você busque a presença de Deus comigo em oração. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, aqui nós nos encontramos mais uma vez reunidos neste santuário. Deus, que o Espírito Santo tome conta deste ambiente, que o Espírito Santo se apodere de mim para falar, mas também que o Espírito Santo se apodere da vida de todos que estão aqui, para que eles possam ouvir o que o Senhor tem a dizer. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, move no nosso meio com poder, autoridade e graça. Quebra, meu Pai, as cadeias, quebra, meu Pai, os impedimentos espirituais e humanos que muitas vezes são levantados para tentar impedir o agir do Senhor em nossas vidas. Mas nessa noite eu quero declarar de antemão, pela fé, que nada vai impedir o Senhor de fazer o que precisa ser feito nessa noite, em cada coração, em cada vida, em cada um de nós que estamos aqui nessa noite, porque eu creio que o Espírito Santo do Senhor é quem nos trouxe neste lugar nessa noite, e é através dele que nós vamos entender o teu propósito, pela ação do teu Espírito em nossas vidas, na autoridade do nome santo de Jesus. Meu Pai, toma conta deste ambiente, pois este lugar é teu. Nós decretamos aqui a tua glória, nós decretamos que este lugar é teu, meu Pai, que a tua glória é sobre este lugar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vou fazer uma pergunta: quem quer ser uma pessoa relevante? Levanta a mão aí. Não, levanta, pode levantar forte isso. Pastor, o que é relevante? Relevante é uma pessoa que faz a diferença. Relevante é uma pessoa importante. É uma pessoa que importa, né? Quando eu falo de importa, é de ser importante, não de importar, né? De trazer coisas. Uma pessoa que é importante. Se você morresse hoje, quantas pessoas iriam no seu enterro? Porque você é uma pessoa que faz a diferença. Irmãos, pastor às vezes a nossa vida é interessante. Tem dias que você está celebrando o nascimento de alguém, participando de uma festa, de repente naquele mesmo dia você tem que ir num velório. Já aconteceu isso comigo. A gente não tem o domínio das situações do nosso dia, e aonde a gente vai começar, onde a gente vai terminar. Às vezes a gente se planeja, fala, vamos fazer isso, de repente muda tudo, né? E às vezes tem um velório. Eu já fui em velórios em que muita gente foi. Você chegava ali, era difícil chegar no caixão daquele que partiu. É muita gente, e gente chorando, né? Porque era uma pessoa que conquistou muitas pessoas. Mas eu também já fui em velório que tinha meia dúzia de gato pingado, né? Dava a impressão que quem estava ali, muitas pessoas não se preocuparam muito com a partida daquela pessoa. Mas nós temos que olhar agora para nós. Nós somos uma pessoa, cada um de nós está aqui, nós podemos dizer que nós somos uma pessoa relevante na nossa família, na igreja onde a gente congrega, no ambiente de trabalho onde a gente se encontra. Será que existe uma relevância na nossa vida, né? As pessoas que nos conhecem
elas podem dizer que a nossa vida é importante. Então eu quero pensar aqui nessa noite, seja uma pessoa relevante no reino de Deus, seja uma pessoa relevante no reino de Deus. E eu quero que você, para pensar comigo sobre esse tema, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 24 em diante, um texto muito conhecido da Bíblia, que é o texto que fala do momento quando Davi, ele vai para o campo de batalha, e lá no campo de batalha tem um homem chamado Golias, né? E nós vamos ali reviver esse episódio bíblico, e vamos permitir que o Espírito Santo de Deus ministre aos nossos corações aquilo que Ele quer ministrar sobre a relevância de uma pessoa no reino de Deus, a relevância de um homem, a relevância de uma mulher, a relevância de um servo de Deus na vida de um povo, na vida de uma nação, na vida de um exército, na vida de uma comunidade, né? Nós podemos ser relevantes. Então quero que essa mensagem entre no seu coração. Você tem relevância nessa terra. O simples fato de você estar aqui, o simples fato de você estar vivo, já, irmãos, revela que Deus quis que você estivesse nesse mundo, né? Você poderia nem ter nascido, mas você nasceu, né? Nasceu com propósito. Então as mulheres estão lendo um livro aí que se chama Uma Vida com Propósito, né? Então nós temos que entender os propósitos que Deus tem para as nossas vidas e vivê-los, né, mediante a fé. Então 1 Samuel capítulo 17, versículo 24, quem achou diz amém. Amém. Então vou estar lendo. Então diz assim, irmãos: porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem era Golias, fugiram de diante dele, e temiam grandemente, e diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferira este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele e foi para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre sua cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso,
pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, ou 5 pedras, e pôs-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Quantos conhecem essa história aí? Irmãos, é impressionante, né, o que a fé ou a coragem que vem da fé é capaz de produzir na vida de uma pessoa em termos de atitude. Aqui nós temos, irmãos, só para me situar os irmãos em relação ao que está acontecendo aqui. Davi, ele estava na casa do pai dele, ele estava lá cuidando das ovelhas. Os seus irmãos mais velhos todos foram para a batalha, só Davi ficou em casa. Só Davi ficou cuidando das ovelhas e cuidando das coisas de casa. Mas chegou um momento em que o pai dele falou: Davi, é o seguinte, leva mantimento para os seus irmãos lá no campo, e leva um queijo também para o comandante. Sabe aquela história de querer fazer uma moral com o general, né, e tal? Vou mandar aí uma coisa a mais para você entregar para o capitão lá, enfim. E mandou Davi ir aonde estavam as tropas para levar mantimento, para levar comida para os seus irmãos. E quando Davi chega lá, ele encontra o povo já há um mês, todos ali desanimados, tristes, com medo, porque aquele gigante Golias, um homem de mais de 3 metros de altura, ele vinha e desafiava todos os homens de Israel, dizendo: manda um homem para lutar comigo. Para que vai colocar 2 exércitos lutando? Manda o campeão de lá contra o campeão de cá. Quem vencer, vence a batalha. Não precisa haver uma guerra entre 2 tropas e todo mundo se matar. Vamos resolver isso, um homem contra um homem. Só que ninguém queria enfrentar Golias. E aí Davi chega lá, vê aquela situação, e ele pergunta, ele começa a perguntar o que está acontecendo. E aí o rei estava numa situação em que ele começou a oferecer riqueza, ele começou a oferecer prêmios para algum soldado que tivesse ali, que tivesse coragem de enfrentar o Golias. Então ele ofereceu ali, vamos dizer assim, isenção de pagamento de impostos para a casa do soldado que enfrentasse Golias, mais a mão da sua filha e mais não sei quanto lá em dinheiro. Ou seja, o rei ofereceu uma boa quantia e um bom prêmio para quem tivesse coragem de enfrentar Golias. E Davi começou a perguntar sobre tudo isso. E no meio dessa conversa de Davi com os soldados, Eliabe, o irmão de Davi, chega e o critica, dizendo: Davi, o que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui, era para você estar em casa, cuidando das ovelhas e tal. Conheço a sua presunção, a maldade do seu coração. E começou a criticar e a julgar Davi. Davi simplesmente virou e falou com outra pessoa, né? A outra pessoa repetiu para ele tudo o que havia sido já dito. E aí chegou a conversa a Saul, e Saul mandou chamar Davi. E Davi falou: eu vou lutar contra esse incircunciso filisteu que está afrontando os exércitos de Deus vivo. Só que Saul olha para Davi e fala: você não pode lutar. Golias é um guerreiro experiente, forte, campeão de guerra, acostumado com a questão da guerra. Você não tem condição de enfrentá-lo. E aí Davi, ele diz: calma, rei, o senhor não me conhece ainda, né? Deixa eu me apresentar, eu sou Davi, eu sou pastor de ovelhas, mas presta atenção no que eu vou falar para o senhor. Quando o leão vinha buscar as ovelhas, eu encarava o leão e matava o leão. Quando o urso vinha para devorar as ovelhas, eu encarava o urso e matava o urso. Vai ser assim com esse filisteu. E aí Saul falou: bom, então tá, né? Já que você quer. Aí Saul tentou colocar a armadura dele sobre Davi. Só que Saul, ele era um homem muito mais alto que Davi. Então o capacete de Saul, a armadura de Saul era muito maior. Pensa numa criança aí de 10 anos com a vestimenta de um menino de 12, 13 anos. Mais ou menos isso, irmãos. Aí Davi falou: não dá, desse jeito não dá, não sei lutar, não ficou bem isso em mim. Ele falou: deixa eu lutar com as minhas armas. Ele foi lá, pegou 5 pedras no ribeiro, colocou a sua funda na cintura e foi enfrentar o gigante. E a história termina como os irmãos já sabem. Quando ele chega próximo ao gigante, o gigante o humilha,
o gigante desdenha de Davi, dizendo: eu sou um cachorro para você vir contra mim com pedras, né? Aí Davi disse para ele: você vem contra mim com espada, com lança e escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, e hoje o Senhor me entregará a sua cabeça nas minhas mãos. E Davi vence aquela batalha com uma pedrada certeira na testa do gigante. Irmãos, uma pessoa relevante. Eu pergunto para os irmãos: Davi foi relevante no desfecho dessa batalha, irmãos? Se Davi não tivesse ido ali, o que teria acontecido, irmãos? Nós nem sabemos, né? Na realidade nós não sabemos, mas o fato é que a chegada de Davi ali mudou o cenário. A chegada de Davi ali fez com que o propósito de vitória que estava travado, presta atenção no que eu vou falar, o propósito de vitória que estava travado por causa do medo, por causa da incredulidade, Deus destravou. A vitória que estava travada foi destravada. A vitória que Deus queria liberar sobre todo um povo foi liberada, porque uma pessoa foi relevante ali naquele momento. E eu quero dizer para você, querido, eu e você podemos ser pessoas relevantes para que Deus venha destravar vitórias que estão presas, vitórias que Deus quer liberar, não somente sobre a minha vida, sobre a sua vida, mas talvez sobre a vida de pessoas que estão ligadas conosco. Mas para isso, eu e você precisamos, como Davi, viver uma vida de relevância espiritual na presença de Deus. Uma pessoa relevante faz a diferença, importa, se torna importante para que Deus cumpra seus planos e propósitos, que muitas vezes não estão acontecendo porque pessoas não estão se levantando para fazer a diferença. E eu quero declarar que você que está aqui nessa noite, Deus não te trouxe aqui à toa, Deus te trouxe aqui para mostrar para você que você pode fazer a diferença. Amém? Você pode fazer a diferença. Primeiro, irmãos, se nós queremos ser uma pessoa relevante no reino de Deus, no reino espiritual, nós precisamos, como Davi, nós precisamos sair da zona de conforto, sair da zona de acomodação e nos unirmos àqueles que estão no campo de batalha. Porque, irmãos, nada acontece enquanto nós estamos na zona de conforto. Nada acontece enquanto nós estamos acomodados. Irmãos, na vida de pessoas acomodadas, ou pessoas que estão paradas na sua zona de conforto, as coisas não acontecem, né? O plano de Deus não se movimenta, não sai do lugar onde existe acomodação, onde existem pessoas presas, paralisadas na sua zona de conforto. Quando nós falamos essa semana de Neemias, e Deus falou muito forte comigo sobre Neemias na semana de oração, porque ele era um homem que tinha tudo para ficar na zona de conforto. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, que dominava o mundo naquela época. Neemias estava no palácio de Suzã, ele era rico, ele era próspero, ele era bem sucedido, porém o seu povo em Jerusalém estava na miséria. O seu povo em Jerusalém estava, irmãos, enfrentando uma dificuldade muito grande, porque eles queriam reconstruir Jerusalém, eles queriam levantar os muros, mas não tinha dinheiro, não tinha condições. O povo estava na miséria, os muros estavam derrubados, as portas queimadas a fogo. E Neemias, ele olha para aquela situação e ele diz: eu não posso ficar na zona de conforto. Ele olhou para aquele sofrimento, para aquela necessidade que aquelas pessoas estavam vivendo, e aquilo tocou o seu coração, de modo que ele abriu mão da sua zona de conforto, ele abriu mão, irmãos, da sua vida de sucesso e prosperidade, para investir tempo e dedicação no sentido de ajudar pessoas que precisavam ser auxiliadas naquele momento em relação ao sofrimento que elas estavam passando. Quando eu penso nisso, eu me lembro do Senhor Jesus. Irmãos, é mais fácil ficar no céu ou descer na terra e sofrer? O que é mais fácil? Pensa como Jesus. No céu tem dor? No céu tem doença? No céu tem zombaria?
No céu tem traição? Pelo menos depois que o Lúcifer saiu de lá, creio que não mais, né? Mas o fato é que Jesus estava lá, só que ele precisava descer. Ele precisava abrir mão do conforto do céu para servir ao Pai no desconforto da terra, o desconforto de ser zombado, o desconforto de ser ferido, o desconforto de ser agredido, o desconforto de ser pregado numa cruz. Mas por que ele fez isso? Porque ele olhou para você, ele olhou para mim, ele olhou para o nosso sofrimento e ele disse: vale a pena abrir mão do meu conforto para tirar o sofrimento da vida da Thaís. Vale a pena abrir mão do meu conforto para tirar o sofrimento da vida da Sandra, o sofrimento da morte eterna, o sofrimento da condenação do pecado. Vale a pena eu sair do meu conforto celestial e ir servir no desconforto da terra. E foi isso que o Senhor Jesus fez. E quando Davi, irmãos, ele está lá na casa dele, ele não está vendo nada. Ele não está vendo o que está acontecendo no campo, ele não está vendo o que está acontecendo com as pessoas. Mas quando ele sai da sua zona de conforto, ele sai do ambiente da sua casa e ele chega no campo de batalha, quem que ele encontra lá? Como estão as pessoas lá? Tristes, desanimadas, muitos querendo desistir, né? Pessoas que estão lá abatidas emocionalmente, abatidas espiritualmente, sem perspectiva de vitória. É assim que ele encontra o povo. Se você ver o texto que nós lemos aqui, no versículo 24, diz: porém os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram dele e temiam grandemente. Ou seja, havia muito medo no coração daqueles homens. Eles estavam ali com medo, eles estavam ali desanimados, eles estavam ali sem perspectiva de vitória. Mas Davi chegou ali com um espírito diferente. Ele chegou ali, irmãos, e ele começou a ver aquela situação, e ele começou a sentir no seu coração a responsabilidade de fazer algo por aquele povo que estava sofrendo. O que eu quero dizer para você nessa noite? Que muitas vezes existe um chamado de Deus para mim e para você. Deus quer nos usar de uma maneira diferente, Deus quer nos usar de uma maneira decisiva, talvez na vida da igreja, talvez na vida da sua própria família, mas para isso nós temos que sair da nossa zona de conforto. Irmãos, o mundo, ele trabalha constantemente, diariamente, para colocar os seus olhos naquilo que te acomoda, para colocar a sua atenção naquilo que vai fazer de você uma pessoa acomodada espiritualmente. Se você parar para pensar, você vê o grande investimento que o mundo artístico, o mundo do entretenimento trabalha, e até mesmo a questão do ambiente esportivo, para que você sempre tenha alguma coisa aonde colocar a sua atenção, os seus olhos, visando o quê? Satisfazer os seus desejos de entretenimento pessoal. São campeonatos, não estou dizendo que sou contra campeonato, irmãos, eu tenho meu time, torço também, como todo mundo torce, mas é campeonato disso, é Copa daquilo, é campeonato daquilo outro, aí é show, é festa disso. Já tem as nossas festas familiares de família, sim ou não? Quem tem festa aí na família? Quem tem gente festeira na família aí? Né? E se a família é grande, aí sim, é uma festa atrás da outra. É festa ali, é festa de aniversário, é festa daquilo. E aí, quando você não está festando, o mundo diz: olha, o campeonato X, olha aí, a Eurocopa, olha aí, a Copa América, olha isso, olha aquilo. E o que acontece? Você vai ficando cada dia mais envolvido, né, irmã Sandra? Mais envolvido. E aí eu pergunto para você, quando você está olhando para essas coisas, assistindo seu time jogar, assistindo seleção jogar, perdeu ontem, infelizmente, né? Envolvido com festa, envolvido com isso, envolvido com entretenimento. Você pensa em evangelizar, irmão? Você pensa em investir 1 hora, 2 horas em oração na presença de Deus? Não pensa, irmãos. Por quê? Porque nós estamos acomodados. O mundo, ele vai entrando, ele vai atraindo, ele vai conquistando o nosso coração, ele vai conquistando a nossa atenção, ele vai conquistando, irmãos,
cada dia mais do que? Do nosso coração, da nossa atenção, do nosso foco, de modo que a gente não tem tempo para olhar para quem está sofrendo. A gente não tem tempo para ajudar quem precisa da nossa ajuda. A gente não tem tempo para pensar em pessoas que estão precisando ser evangelizadas e nós estamos ali para evangelizar. Por quê? É festa, é futebol, é série no Netflix, é no Amazon, é tanta opção que a gente tem. Às vezes tem crente que não espera terminar o culto porque ele tem que continuar a série, ele está maratonando uma série. Ou seja, o coração da pessoa está preso a uma situação que não permite que ela se desenvolva espiritualmente, que ela cresça espiritualmente, que o fervor da sua chama espiritual aumente. Nós estamos vivendo um tempo onde nós, como crentes, estamos sendo roubados pelo diabo diariamente no nosso fervor espiritual, no nosso prazer pelas coisas de Deus, e a gente simplesmente está vivendo a vida assim, cotidianamente dessa forma. A gente, às vezes, vem uma palavra, começa que eu estou ministrando aqui, dá uma despertadinha em você, mas aí o efeito acaba na hora que termina o culto. Acabou, o pastor já pregou, vamos continuar a vida como a gente estava vivendo. E a gente continua naquele ritmo. E aí a gente vai perdendo a nossa relevância. A gente vai perdendo a nossa relevância. Porque a gente nunca tem uma palavra de ânimo para entregar para ninguém. A gente nunca pode visitar alguém que está doente. A gente nunca pode evangelizar alguém que precisa ser evangelizado. A gente nunca pode estar ao lado de alguém que está sofrendo. Por quê? Porque a minha mente está tão envolvida com os entretenimentos do mundo, com as coisas que o mundo oferece, e aí eu não consigo ter uma mente espiritual. Eu não consigo ter uma mente espiritual. E qual é a visão do inimigo? Quanto mais acomodado, relaxado, quanto mais você está na sua zona de conforto, menos relevante você será. Menos relevante você será no reino de Deus. Agora, quando você sai da sua zona de conforto e começa a olhar para o problema de alguém, aí você ouve o chamado de Deus. Ajuda essa pessoa, cuida dessa pessoa. Olha, essa pessoa está precisando da tua ajuda agora, né? Há uns tempos atrás, o Gabriel e a Isadora estavam ajudando um casal, estava passando dificuldades, né? Que é de outra igreja evangélica, mas o Gabriel ficou muito preocupado com o casal, com o rapaz. E aí o que acontece? Em função disso, foi deixando de lado algumas coisas suas para cuidar das coisas dos outros. Mas isso deveria ser o cotidiano de todos nós. Sim ou não, irmãos? Só que o que acontece? Quando a gente não está preso numa tela de televisão, a gente está preocupado com o nosso trabalho, a gente está preocupado com ganhar dinheiro, a gente está preocupado com isso, com aquilo. Aí o que acontece? Nós começamos a perder a conexão sobre o que Deus quer de nós, propósito na nossa vida espiritual. A gente está perdendo os propósitos da nossa vida espiritual. A gente está vivendo o nosso dia a dia sem propósitos com Deus, propósitos espirituais. Então, quando eu falei de Neemias, irmãos, o que Deus colocou bem claro no meu coração é que as pessoas mais eficazes ou mais relevantes na obra de Deus são aquelas que têm um coração quebrantado pelo jejum e pela oração. Porque Neemias, quando ele recebe a notícia que o seu povo está na miséria, sabe o que ele vai fazer? Ele vai chorar, orar e jejuar. Chorar, orar e jejuar. Chorar, orar e jejuar por aquele povo. E se você ler o capítulo 1 de Neemias, você vai ver lá que ele diz assim: Senhor, eu estou chorando, jejuando e orando dia e noite e dia e noite. Sabe o que é isso, irmãos? É uma pessoa que ela abre mão de muitas coisas da sua vida para investir no seu despertamento espiritual. Neemias, ele estava investindo o quê? No seu despertamento espiritual. Eu preciso me despertar espiritualmente, porque Deus está me chamando para cuidar do sofrimento, da necessidade de um povo. Quantos de nós
Será que não precisamos despertar espiritualmente? Quantos de nós aqui talvez não precisamos despertar espiritualmente, irmãos? Sair da zona de conforto. O que é sair da zona de conforto? Nunca jejuei, vou jejuar. Nunca orei mais de 5 minutos, vou orar 15, 20. Nunca orei mais de 2 vezes por semana, vou começar a orar todos os dias. Vou começar a orar todos os dias. Por quê? Porque tem problemas na minha casa que precisam ser resolvidos, no meu casamento, na minha família. Eu vou começar a orar, eu vou começar a colocar o joelho no chão, eu vou fazer um jejum, Eu não vou perguntar aqui, eu não quero expor ninguém, quantos aqui jejuam ou não jejuam, né? Não quero aqui, mas, queridos, cada um de nós sabe se a gente está acomodado ou não. Não precisa vir um pastor aqui, num púlpito de vidro, de acrílico, falar, você está acomodado. Não tem essa necessidade, você sabe se você está. O problema é o que você vai fazer com isso. Porque daqui a pouco acaba o culto, você vai ter 2 alternativas. A palavra do pastor foi até legal, mas eu vou continuar na minha toada. Vou continuar do jeito que eu estava. Não vai mudar nada. Vou continuar dormindo tal hora, acordando tal hora, comendo tal hora, né? Orar, não sei se vou orar, enfim. O que você tem que entender é que talvez Deus está te chamando nessa noite para um despertamento espiritual. Irmãos, pessoas que jejuam e que oram e que entram na presença de Deus e que buscam a presença de Deus, elas não ficam vendo só a realidade da terra, elas começam a ver a realidade do céu, porque o céu é real. O céu é real. Amém, igreja? Quem acredita que tem anjo? Tem anjo. Mas quem vai ver? Quem tem mais intimidade com Deus. Se você pega o livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículos 6 e 7, depois de 21 dias de jejum, o jejum de Daniel, no 24º dia, aparece um homem para Daniel, o anjo Gabriel. Estou contando Gabriel porque meu filho chama Gabriel, né? Aparece lá o anjo Gabriel. Olha a descrição que Daniel faz do anjo: um homem vestido de linho, com vestes talares como de ouro fino de ufaz, tinha pés de latão reluzente, os seus olhos eram como chamas de fogo, e a sua voz era como a voz de uma multidão de pessoas, porém só eu vi, ninguém mais. Quem quer ver coisas celestiais aí? Saia da zona de conforto, ore mais, jejue mais, pague o preço da espiritualidade. Pague o preço da espiritualidade, irmão. Porque às vezes nós estamos vivendo um cristianismo rasinho, onde a gente se acostumou, vem no domingo à noite, senta naquela cadeira, ouve aquele sermão, vai para casa e continua vivendo uma vida materialista. Você só vai ver o material. Por quê? Você não ora, você não jejua, você está na sua zona de conforto. Você está confortável na sua vida espiritual. Você não sente necessidade de orar, você não sente necessidade de ler a Bíblia, você não sente necessidade de participar de uma campanha de oração. Ai, só de pensar numa campanha de oração já está me dando cansaço já. A pessoa já começa a cansar sem ter vindo. Ou seja, você está acomodado. Você precisa entender, você está acomodada, ou você está acomodado. A minha função como pastor não é chegar aqui e entregar uma palavrinha para você que você já conhece. Ó, Jesus salva, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso aí você já sabe. Você precisa entender, é o momento que você está vivendo, e como você vai reagir a isso. Porque, irmãos, é fato que nós estamos vivendo um tempo em que você não precisa ter muito conhecimento de Bíblia para ver que está tudo se cumprindo, e Jesus está às portas, e a igreja está fria, e a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que tem de crente frio, de crente que não ama mais, está assim, ó,
Porque se acomodou. Acomodou. Irmãos, Neemias estava no luxo do palácio, mas o luxo do palácio não roubou do seu coração a sensibilidade ao amor. No luxo do palácio, o luxo do palácio não roubou do seu coração a capacidade de crer no agir de um Deus que faz impossíveis acontecerem. Porque aqueles muros estavam caídos há mais de 120 anos. Já tinha nascido urtiga, estava tudo em escombros. Aí o homem se levanta, Deus o levanta através de jejum e de oração. Ele vai lá, e aquilo que está há 120 anos no chão é reconstruído em tempo recorde de 52 dias. 120 anos de escombro são reconstruídos, levantados em 52 dias. Eu pergunto para você, isso é uma obra de Deus? Davi estava na casa do papai, de boa, na linguagem do jovem, de boa na lagoa, tranquilão. Só que ele precisou sair da zona de conforto e ir para a zona de guerra. É lá que você vai ver gente triste, angustiado, desanimado, querendo desistir de tudo. E às vezes, irmãos, tem pessoas assim na igreja, tem líderes talvez hoje angustiados, tristes, desanimados, querendo desistir. E é ali que você precisa fazer a diferença. Você precisa levar ânimo. Irmãos, Davi não foi lá para levar desânimo. Davi não foi lá para levar incredulidade. Davi foi lá para levar ânimo, para levar fé, para levar esperança, para dizer: tem jeito nessa situação. Nós não vamos ficar refém desse homem aí, esse incircunciso filisteu. Tem jeito, Deus vai nos dar a vitória. Eu quero dizer para você nessa noite: tem jeito para as situações da sua vida hoje, amém? Tem jeito para o gigante que você está enfrentando, tem jeito para as dificuldades que tem afrontado a tua vida, tem jeito, mas você precisa confiar em Deus. Nós precisamos sair da zona de conforto. Ah, pastor, eu quero que mude o meu casamento. Então irmã, põe o maridão no joelho, ora aí, cozinha ele na oração, põe o nome dele na arca. Lá fora o pessoal não põe na boca do sapo, aqui não, aqui a gente põe na arca de oração, né? Tem gente lá fora que tem outros métodos, né? Aqui não, aqui a gente coloca na mão de Deus, Deus resolve. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo: você ora, Deus trabalha. Você ora, Deus faz a obra. Você ora, Deus opera. Mas você tem que orar. Porque é muito fácil, irmãos, nós confiarmos ou ficarmos dependendo da oração dos outros. Pastor, ora por mim. Irmã fulana, ora por mim. Mas você não ora. Você perdeu a capacidade de orar? Irmãos, nós temos que orar. Nós temos que orar. É tempo da igreja orar. Nós precisamos sair da zona de conforto. Tem muito crente acomodado dentro da igreja. Tem muito crente, irmãos, que precisa tirar os olhos do Netflix, precisa tirar os olhos das séries de TV, precisa tirar os olhos, irmãos, dos campeonatos de futebol, precisa tirar os olhos de tudo aquilo que fica entretendo o seu coração e começar a olhar para aquilo que realmente é sério. Porque senão nós vamos ficar manipulados pelo diabo. O diabo está manipulando gente assim que nem marionete, sabe aqueles de cordinha, né? Tem muita gente assim, manipulada pelo diabo. Por quê? Porque entrega o seu coração para ele. Irmãos, lá no Salmo número 1, diz assim, não vou ler porque eu já decorei: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas ficam verdes o ano todo,
dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer, prosperará. Prosperará. Quem quer prosperar? Prosperidade faz parte do que Deus tem para você. Prosperidade faz parte dos planos que Deus tem para a sua vida, porque se você prospera, sua família prospera, a igreja prospera, todo mundo prospera. Então Deus não quer ninguém na miséria. Essa ideia de que, para a gente ser espiritual, a gente tem que ser pobrezinho, mal vestido, rasgado. Não confunda espiritualidade com miserabilidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É que nem você falar que rico é orgulhoso e pobre é humilde. Eu conheço muito rico que é humilde e muito pobre que não tem onde cair, que é orgulhoso. Então, orgulho não está relacionado com a quantidade de dinheiro que você tem, mas com a quantidade de Jesus que está no seu coração. Porque muitas vezes, irmãos, eu conheço gente rica aí, de outras igrejas grandes, que falta eles pegar o dinheiro deles assim, entregar e dar, sabe, de tão generosos que eles são com o recurso que é colocado em suas mãos. Mas eu conheço pobre que não tem onde cair, morto, que é tupetudo, arrogante. Se você fala, tem que mudar aqui, não mudo, ninguém me muda, não mudo, sabe, aquela pessoa assim que eu sou eu e pronto e acabou. Então tá. Mas tem pobre que é assim. Então nós precisamos avaliar o que realmente é humildade, o que é orgulho, né? O que realmente nós temos de verdade naquilo que nós estamos vivendo. Então, se nós queremos ser pessoas relevantes, nós precisamos sair da zona de conforto, irmãos. Nós precisamos sair da zona de conforto. Mas pastor, eu trabalho demais. Não estou falando do seu trabalho secular. Você pode trabalhar pra caramba. Estou falando da sua vida espiritual. Eu estou falando de oração. Estou falando de leitura da palavra. Estou falando de frequência em igreja. Eu estou falando de coisas que vão ativando a sua espiritualidade, né? Essas coisas que eu estou querendo despertar você para elas, né? Você pode trabalhar bastante, você pode ser o funcionário do mês onde você trabalha, mas isso não quer dizer nada para a sua vida espiritual. Você pode ser o funcionário do mês lá, mas e no céu, né? Como é que está a sua vida? É isso que nós temos que analisar, irmãos. Se nós queremos ser uma pessoa relevante, nós temos que ter a disposição de fazer o que ninguém quer fazer, porque não traz visibilidade. Nós temos um tempo hoje que as pessoas querem visibilidade. Sim ou não, irmãos? Posta um vídeo, a pessoa já quer dá um like, né? Um like. Eu tenho quantos seguidores? Hoje é a época dos seguidores, né? 2.000 seguidores, não sei quantos seguidores. As pessoas elas querem ter visibilidade. As pessoas querem ser vistas. E aí o que acontece? Para encobrir as deficiências, passa uma imagem totalmente diferente do que realmente é real. Mas o que importa é ter visibilidade. Quando Davi ele é convocado a ir ao campo de batalha, ele é convocado a fazer o que ninguém queria fazer, levar mantimento. Porque levar mantimento isso não traz visibilidade para ninguém. O que traz visibilidade é você estar com a espada na mão, lá na guerra. Aí sim, você é um guerreiro, um soldado. Mas o cara que carrega comida, isso não representa nada. Às vezes, irmãos, nesse mundo de visibilidade que nós estamos vivendo, nós estamos muitas vezes perdendo a visão do valor do que é simples, mas que precisa ser feito. Às vezes o que você precisa fazer é simples, mas ninguém está vendo, ninguém dá valor. Deus está vendo. Amém? Deus está. Eu tenho que pensar assim: Deus está me vendo. Deus está vendo. O que eu estou fazendo é simples, mas é para Deus. O que eu estou fazendo é simples, mas tem uma relevância muito grande. Porque o soldado que está lá na frente com visibilidade, se ele não se alimentar, ele não tem força para lutar. Então eu estou munindo pessoas para que elas tenham força. Eu estou sendo responsável
Deus me deu a responsabilidade de levar para as pessoas aquilo que vai fortalecê-las. Você está aqui, talvez você não seja a pessoa que está tendo visibilidade, mas você é a pessoa que está dando força para que aqueles que precisam ter visibilidade tenham. Mas sem a tua vida por trás, a força não viria, né? O sustento não viria. Tem muitas mulheres aqui que são a força dos seus maridos. Se não fosse elas, os maridos já tinham caído. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Também tem maridos que muitas vezes são a força da sua mulher. É mais difícil, mas tem. Porque geralmente a mulher busca mais, a mulher é mais igrejeira, a mulher é mais... Ela busca mais a presença de Deus. Mas tem maridos que também, às vezes, rompem, né? São as exceções à regra. É o que busca. E ele leva força para a mulher. E se não fosse o marido, a mulher cairia. Queridos, quando Davi está diante de Golias, Saul disse: você não pode lutar com ele, porque Golias era um guerreiro poderoso. Golias tinha visibilidade, todo mundo conhecia Golias. Ele era o cara mais respeitado ali, talvez daquela região. Ele era um guerreiro a ser batido. Todo mundo temia Golias. Se tivesse um outdoor lá, colocariam lá: Golias, o grande guerreiro invencível. Ou seja, ele era um homem temido. Davi, ninguém sabia nada sobre ele. Davi não tinha visibilidade, mas Davi tinha uma coisa que era muito mais importante que visibilidade. Sabe o que é? Intimidade com Deus. Amém, igreja? No final, não foi a visibilidade que venceu. No final, o que venceu foi a intimidade com Deus. Davi, ele não estava preocupado em ser visto. Davi estava preocupado em que Deus fosse visto na sua vida. Deus precisa ser visto em mim. Enquanto todos levavam a batalha para o campo físico e humano, Davi levava a batalha para o reino espiritual. Quem é esse que está afrontando os exércitos? Deus vivo. Você vem contra mim com espadas e lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu não estou aqui me representando, eu estou aqui representando o Deus que eu sirvo. Eu estou aqui para representar esse Deus que vai me dar vitória no final de tudo. Davi não se envergonhou de ser um carregador de alimento. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: quem não se envergonha de fazer o que ninguém quer fazer, merece estar no lugar de honra onde todos querem estar. Amém? Quem não se envergonha de fazer o que ninguém quer fazer, merece ser colocado no lugar de honra que todo mundo quer. E Davi foi colocado no lugar mais alto. Por quê? Porque não teve vergonha de estar no lugar mais baixo. Tem gente que quer começar por cima. Não, querido, comece por baixo, né? Faça o simples por amor a Deus, e o Deus que você ama te exaltará lá na frente. Amém? O Deus que você ama vai te exaltar lá na frente. Davi não tinha visibilidade, mas ele tinha intimidade com o Altíssimo. Não se preocupe se alguém está te vendo. Preocupe-se em ter intimidade com Deus. Deus é quem tem que te ver. Amém, igreja? Quem quer ser uma pessoa relevante? Tenha intimidade com Deus. Tenha intimidade com Deus. Terceiro, irmãos, se nós queremos ser uma pessoa relevante, e eu vou ter que parar por aqui por causa do horário. A gente continua depois. Eu não ia falar sobre esse tópico, mas vou falar, porque foi um tópico que Deus falou comigo hoje de manhã, quando eu estava aqui na escola bíblica, e isso me canalizou para esse sermão. Se você quer ser uma pessoa relevante, saiba passar pelas críticas que muitas vezes vêm para te paralisar. Cuidado com as críticas. Quem aqui já foi criticado?
Eu vou levantar a mão porque eu sei que pastor nunca agrada ninguém 100%. Ou as pessoas nos amam, ou as pessoas nos odeiam, ou as pessoas nos criticam, as pessoas mas sempre é assim. Até Jesus foi criticado, sim ou não, irmãos? Se Jesus foi, eu não vou ser, com certeza, né? Irmãos, é interessante que Davi desceu lá, ele se interessou pelo problema, ele queria resolver a questão, ele queria ajudar todo mundo, mas chegou um abençoado do Eliabe e começou a criticar ele. Falou: o que você está fazendo aqui? Você nem deveria estar aqui. E começou a dizer que ele era presunçoso e que o coração dele era mau. Eu pergunto para os irmãos: Eliabe estava certo? Então foi uma crítica maldosa. Porque, irmãos, hoje existe a questão da crítica construtiva, da crítica destrutiva e tal, né? E é claro, a gente olha aí vamos dizer assim, nesses artigos que falam sobre a crítica, artigos de psicologia, artigos de mentoria, né? E fala que você não pode desprezar a crítica, porque às vezes ela pode ser construtiva. Muito bem, realmente, eu acredito que existe a crítica construtiva, mas existe também a crítica destrutiva, que é aquela que vem para destruir mesmo, para te abater, né? E hoje pela manhã aqui, nessa sala, o tema aqui foi autoestima. Cadê o Rodrigo? É isso, Rodrigo, tá certo? Autoestima. O que é autoestima? Aí o Rodrigo explicou que a autoestima ali é a autovalorização do ser humano, a autovalorização de cada um de nós tem que ter acerca de si mesmo, na medida certa, nem acima, nem abaixo. Porque se você tem uma baixa autoestima, você se torna uma pessoa insegura, né? Uma pessoa deprimida, uma pessoa vacilante, uma pessoa introvertida. Então a baixa autoestima, ela te joga para esse mundo. Agora, se você tem uma autoestima elevada demais, você fica uma pessoa arrogante, que ninguém te suporta, porque você está acima de todo mundo, né? Então é uma autoestima exagerada. Então a autoestima, na medida, ela leva você a entender que você é importante, tem o seu valor, e você começa a agir dentro das condições que você sabe que você tem. Você se conhece bem. E aí, hoje, cada um começou a falar, e aí a Jaqueline deu um rápido testemunho da vida dela, e eu pedi para ela para poder falar aqui no culto, tá? Então não vou falar nada aqui que ela não tenha conhecimento. Mas a Jaqueline estava falando aqui, compartilhando que as palavras, as críticas, muitas vezes interferem muito nessa questão da nossa autoestima. Quando ela era criança, o pai dela, em muitos momentos, disse palavras duras para ela. Disse que ela era burra, que ela não teria capacidade de fazer muitas coisas. E isso entrou no coração dela. Entrou porque é uma palavra que vem de quem? Do pai. Você sabe o poder que a palavra de um pai tem na vida de um filho? Imagina seu pai chegar para você e falar: você é burro, você nunca vai ser ninguém na vida, você é isso, você é aquilo. É claro que antes do pai dela partir, tudo se resolveu, o coração dela está em paz com tudo isso, mas ela estava compartilhando o quanto isso interferiu no seu emocional, na visão que ela passou a ter de si mesma e como ela passou a se ver. Em muitos momentos ela se via como uma pessoa incapaz, que não seria ninguém, que não conseguiria alcançar coisas, porque ela sempre voltava naquela crítica, aquela palavra que foi lançada pelo pai. Então eu quero dizer para você, cuidado com as críticas que você faz. Primeiro eu quero colocar você na posição de Eliabe, porque muitas vezes nós podemos ser um Eliabe, sim ou não, irmãos? Nós podemos ser alguém que, por falta de sabedoria, às vezes as pessoas criticam ou falam coisas que não devem, nem sempre é por maldade, às vezes por uma questão de você entender de forma errada o que é certo, você acaba criticando uma pessoa.
E às vezes a sua crítica é dura e aquilo fere aquela pessoa, e barra aquela pessoa, e coloca um jugo naquela pessoa, que impede aquela pessoa de avançar. Então cuidado com as suas palavras. Pai e mãe que tem filhos pequenos, cuidado com aquilo que você diz para os seus filhos pequenos, porque as crianças, elas são que nem uma esponja assim, ó. Elas absorvem tudo. Elas absorvem o que você diz, o que você fala de bom, o que você fala de ruim. Não subestime o poder mental que as crianças têm de absorver o que você fala, né? Agora, na posição de Davi, quantas vezes você foi criticado? Quantas vezes alguém disse para você que você não ia conseguir, que você não era ninguém, que você não ia dar certo, mas você está dando certo, você vai conseguir e você vai avançar sim, em nome de Jesus. Porque o que define quem você é não é o que as pessoas veem em você, é aquilo que Deus tem na sua vida. Davi, ele ouviu a crítica, mas ele não deu atenção. Às vezes as pessoas te criticam por vários motivos. Às vezes as pessoas te criticam porque tem ciúme de você. Sim ou não, irmãos? Às vezes as pessoas te criticam porque elas queriam ter o carro que você tem, a casa que você tem, o casamento que você tem, o marido que você tem, a mulher que você tem, o emprego que você tem. E isso se chama inveja. Às vezes as críticas vêm por uma motivação chamada inveja. Pessoas que te criticam gratuitamente, sem você ter feito nada muitas vezes para elas, é porque talvez elas tenham inveja da sua vida em algum aspecto. Eliabe com certeza olhou Davi ali, e naquele momento talvez ele ficou com ciúme, talvez naquele momento ali ele sentiu um pouco de inveja de Davi, porque ele conhecia quem era Davi, ele sabia quem era o irmão dele, como Davi era determinado. E talvez ele ficou com medo de Davi sobressaí-lo, porque ele era o irmão mais velho. E foi exatamente o que aconteceu. Às vezes as pessoas te criticam porque elas não te compreendem. Aí, se eu não te compreendo, é mais fácil de criticar. Sim ou não? Mas o que Davi fez? Ele ouviu e ignorou as críticas. Ele olhou para outra pessoa e continuou caminhando. E é interessante que ali eram dois irmãos, um criticando o outro. Só que Davi não desistiu de amar o seu irmão, não desistiu de caminhar com o seu irmão, não desistiu de estar ali por causa daquelas críticas. E por que eu quero dizer isso para você? Porque às vezes você pode ser criticado dentro da igreja. Vou repetir, às vezes um irmão seu vai criticar você dentro da igreja. Eu vou sair da igreja. Aí você sai da igreja e vai para outra. Aí lá você encontra dois irmãos que vai te criticar. Aí você sai da outra, você vai para outra, você encontra três irmãos que vai te criticar. Por que, irmãos? Você tem que aprender a lidar com o problema. Porque crítica vai ter em todo lugar. Só vai terminar quando você estiver aonde? No céu. Se você for uma pessoa que não souber lidar com crítica, você não sabe lidar com pessoas, você não sabe construir relacionamentos, você não sabe lidar com as diferenças, você não sabe lidar com as imperfeições do outro. Então nós, como igreja, nós precisamos saber sim, lidar com a imperfeição do outro, lidar com problemas, lidar com relacionamentos difíceis, lidar com pessoas que criticam, porque aquele irmão criticou Davi naquele momento, mas nos diz que ele ficou criticando Davi a vida inteira. A crítica vem no momento, mas de repente ela acaba se você agir da maneira correta. Toda a crítica de Eliabe caiu por terra quando Eliabe viu Deus na vida de Davi. Sabe como é que você vai acabar com os seus criticadores? Mostrando que Deus está na tua vida. Amém? Mostrando que Deus é contigo, mostrando que Deus é com você. E quando as pessoas olharem e virem Deus na tua vida, ninguém vai ter mais argumento para te criticar. Por quê?
Porque vão ver Deus em você. Então nessa noite, eu quero parar por aqui. Eu teria mais aqui alguns tópicos a tratar, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Mas nesse momento, eu quero saber quem que recebeu essa palavra no seu coração aí. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos estar orando. Irmãos, só recordando, se nós queremos ser pessoas relevantes, nós precisamos primeiro sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, sair da acomodação. Se nós queremos ser pessoas relevantes, nós precisamos ter intimidade com Deus, mais do que visibilidade. Se nós queremos ser pessoas relevantes, nós precisamos saber lidar com as críticas, ignorando a crítica que vem para nos derrubar. Eu quero dizer para você nessa noite aqui, eu não sei quantos já te criticaram, eu não sei quantas palavras duras já entraram no teu coração. Eu quero dizer para você que você está em Cristo, e em Cristo nenhuma palavra negativa prevalecerá na tua vida. Em Cristo nenhuma crítica, nenhum desejo maligno tem poder sobre a sua vida, tem poder sobre as suas emoções, tem poder sobre quem você é, porque o que prevalece na tua vida é Cristo. O que prevalece na tua vida é Cristo. Então nessa noite, se alguém aqui estava com o coração pesado por causa de palavras, eu quero declarar que tudo isso cai por terra agora em nome de Jesus. E quero dizer para você que você está livre, em nome de Jesus. Livre para avançar, livre para conquistar, livre para ser feliz em Deus. Amém? Feche seus olhos.